Fazendo as devidas apresentações, eu sou o Marcos da Gisele, e ela... Sou a Gisele do Marcos, Isso. Casados para sempre. Isso. E paz para toda a vida, do Mateus e da Marcele. É fácil de guardar o nosso tempo de casamento, porque nós casamos no ano de 2000. Então, todo ano eu já sei. Então, se 2022, então eu faço 22 anos de casa. Eu fui esperto, né? Não vou dar essa bobeira, né? Então, nós estamos casados há 22 anos. Temos o Mateus, que está com 19, vai fazer 20 agora em outubro, para quem conhece o Mateus. E a gente estava sem fazer nada, e aí agora a gente tem a Marcele com 7 anos, né? A diferença quase não é pequena. A gente estava esperando no tempo do Senhor, e no tempo de Deus, o tempo certo, a Marcele veio com um propósito certo na nossa vida. Isso fica para um próximo encontro, a gente conta essa história para vocês. Nós estamos aqui, para quem não nos conhece, nós estamos à frente, pela graça de Deus, do trabalho de casais da igreja, e estamos aqui servindo ao Senhor nessa comunidade há 20 anos, para 21 anos, né? Gisele se converteu primeiro, aceitou Jesus, e aí depois o de coração de pedra aqui não conseguiu resistir, né, e aceitou ao Senhor, e estamos aqui caminhando com Deus nesse tempo, servindo ao Senhor nessa comunidade que nós amamos tanto. E foi colocado no nosso coração hoje, nessa noite, um propósito Deus colocou no nosso coração um tema para esse encontro de casais, e o tema é inseparáveis. Dos momentos que a gente foi fazendo, eu já vou iniciar na mensagem e deixar para fazer alguns anúncios para vocês no final. A gente foi buscando direção em Deus para estar em cima desse tema, porque é um tema muito pertinente para os dias de hoje, dentro dos casamentos. Enquanto a gente ia aqui nos cultos, né, nos horários dos anúncios, nós íamos anunciando, em particular, quando eu anunciava, eu estava dando a explicação para os casais do porquê que esse tema veio no nosso coração. Esse tema, ele é fruto do tema que vai ser usado no nosso retiro, que é aliança. O tema do retiro de casais nosso esse ano será aliança. E desse tema surgiu esse, digamos, outro tema para nós hoje, para esse encontro de casais, que é inseparáveis. E enquanto eu anunciava para os irmãos, eu falei aqui de uma simples, mas terrível estatística que aconteceu na vida dos casais agora, de uns anos para cá. Durante a pandemia, houve uma diminuição drástica. Tiaguinho está dando uma reverberação aqui. Houve não sei se é o retorno, se precisa baixar. Houve uma redução imensa no número de divórcios no Brasil, durante a pandemia. Houve uma redução imensa no número de divórcios no Brasil. Alguns dentro de si, como eu, quando li o título dessa reportagem, alguns aí, você certamente, como eu, quando li o título, falou assim: glória a Deus. Porque esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, que realmente haja uma diminuição drástica dos divórcios no nosso país em particular. E aí, eu lendo a reportagem, eu fui entender por que houve uma diminuição. Houve uma diminuição simplesmente porque os cartórios estavam fechados em pandemia. Então não tinha como ter divórcio, não tinha como ir lá assinar, não tinha o recurso pela internet. Então, o pessoal foi vivendo dentro de casa. Você imagina, vou me separar, o casal lá, vou me separar, bate na porta do cartório, o cartório está fechado. O que aquele casal faz? Ele vai ficar aguardando a oportunidade. A pandemia durou uma semana, irmãos? 2 semanas? 3? 2 anos. Quase, para voltar a funcionar, principalmente no setor público. Levou mais tempo do que no privado, porque a gente sabe que no privado, o privado precisa de recursos para se manter, o público não, né? O público já está
dentro do orçamento, digamos assim. Então, ficou esse tempo, esses casais, tendo disputas terríveis dentro do lar, discussões terríveis dentro da própria casa, porque o casamento já havia acabado durante aquele período, porque muitos casais, eles viviam uma vida onde o marido sai para trabalhar, isso é muito comum e não é errado, essa maneira, o marido saía para trabalhar, a esposa fica em casa, ou o marido ficava em casa, a esposa saía para trabalhar, em algumas exceções, ou então os dois saíam para trabalhar. Quando entrou a pandemia, se instalou, ficou todo mundo em casa sem trabalho, as empresas fecharam. Eu fiquei em casa durante um tempo, acho que 1 mês, 2 no máximo, porque como eu trabalho na área de TI, a área de TI não tem jeito, a gente teve que vir para a rua mesmo para trabalhar. Então, os casais ficaram em casa, e aí tiveram que ficar olhando um para o outro, tiveram que conviver um com o outro, 24 horas por dia. E aí, como não havia um casamento estruturado, começaram-se as dificuldades dentro do casamento, começaram-se os problemas dentro do casamento. E o resultado disso, o resultado dessa dificuldade, é que quando os cartórios voltaram a funcionar, o número de divórcios no país triplicou, porque o pessoal estava igual bomba relógio dentro de casa. Então, os casais começaram a se divorciar. E dentre os casais que começaram a se divorciar, estavam casais cristãos. A cada ano que passa, sobe o número de casais cristãos que se separam, que se tornam separáveis, que abrem mão daquilo que para eles deveria ser eterno, deveria ser para sempre. Então surgiu no nosso coração esse tema de inseparáveis. E como nós estamos aqui entre casais, Deus colocou no nosso coração para falar com vocês nessa noite a respeito de um casal da Bíblia. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou então pode projetar aqui para a gente, acho que fica melhor, Romanos 16, 3 e 4. Diz assim a palavra: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Vamos orar? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nessa noite nos dar a Tua direção, para que possamos entender o Teu propósito, que já está definido, ele não está pré-definido, ele já está definido, pronto, para penetrar nos nossos corações nessa noite. Então, que o Senhor fique à vontade e fale com cada um de nós, fale, Senhor, ao nosso casamento, ao nosso relacionamento com o nosso cônjuge nessa noite. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje vamos falar de um casal da Bíblia chamado Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. E nada melhor do que um casal falar para outros casais de um casal da Bíblia. Tudo se encaixa, tudo fica dentro do mesmo contexto. E em relação a esse casal, o contexto da aparição desse casal se dá no ano de 52, ali depois de Cristo, quando o imperador romano Cláudio deu um negócio na cabeça dele e ele resolveu escrever um decreto para expulsar todos os judeus da cidade de Roma. Parece que na verdade ele não queria saber de nada. Cláudio não queria saber de nada. Não é o Cláudio aqui não, é o Cláudio imperador. Tá, Claudinho, não é você não. É o Cláudio imperador. Ele não queria saber de nada. Ele não estava preocupado se aquele judeu ele estava errado ou ele estava certo. Ele disse o seguinte: se for judeu, vaza. Se for judeu, vai embora, eu não quero saber. Então, foi uma correria muito grande, porque todos os judeus tiveram que sair correndo de Roma, foram expulsos de Roma, porque iam ser mortos.
E dentro desse contexto, dentro dessa realidade, surge o personagem chamado Áquila, que ele havia migrado da província de Ponto, ali, perto do Mar Negro, ali de Roma. Ele morava num certo lugar ali de Roma. Ele foi para ali e ele pegou, diante desse decreto, como judeu, ele pegou todas as suas coisas e teve que ir embora. E ele foi para Corinto, para a cidade de Corinto. E ele não foi sozinho. Junto com Áquila foi a sua fiel esposa, chamada Priscila. Nós não sabemos ao certo se Priscila era judia, se Priscila era romana, e nem sabemos ao certo se os dois verdadeiramente eles eram cristãos. Só que, quando nós estivermos falando aqui para vocês, vocês vão perceber que tudo que Priscila e Áquila faziam, e Áquila e Priscila faziam, eles faziam juntos. E naquela época, todo garoto judeu, dentro do Novo Testamento, ele precisava aprender uma profissão. E a profissão que os pais de Áquila ensinaram para ele era ser montador de tendas, que era uma profissão muito digna, muito grande na época. Então, os pais de Áquila ensinaram a ele a fabricar tendas. Automaticamente, por Priscila só andar com Áquila, Áquila foi e ensinou para Priscila esta profissão. Então, Priscila, além de andar com Áquila, passou também a trabalhar com Áquila. Além de já viver com ele, dormir com ele, morar com ele, passou a trabalhar com ele. É a expressão que a gente usa hoje de full time. Era um casamento full time, eles ficaram 24 horas juntos. Eu não sei se você conhece casal que fica 24 horas juntos. Eu conheço um casal da equipe, e aqui a gente também já teve a oportunidade de trabalhar juntos, durante muitos anos. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. É um grande desafio para o casal. Mas nós vemos que Áquila e Priscila, eles tinham essa graça. Eles, por alguma razão, além de conseguirem viver de maneira inseparável, eles também conseguiam trabalhar juntos. Eles conseguiam viver 24 horas juntos. Então, eles não eram apenas um casal. Eles deviam também ser parceiros, deviam também ser amigos. Nós não temos muitas informações a respeito de Áquila e Priscila, mas uma coisa a gente sabe, que Áquila e Priscila, eles eram inseparáveis. Inseparáveis. Tudo o que eles faziam juntos. E depois que eles partiram para Roma, indo para Corinto, quando eles chegaram lá, imagine, eles trabalhavam em Roma. Pega comigo aí a visão. Eles trabalhavam em Roma. E eles tiveram que largar tudo e se mudar. É como se você tivesse o teu negócio em Nova Iguaçu e você tivesse que se mudar para Itaipu, ou lá para dentro, São Bernardo do Campos, você tivesse que ir para outro lugar. Só que você teve que... amor, eu vou ter que trabalhar lá e você fica aqui e no final de semana eu volto. Não foi isso, não. Áquila teve que largar tudo, pegar Priscila e arrastou para outro lugar totalmente diferente do lugar que eles estavam acostumados. E quando eles chegaram lá em Corinto, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar um lugar para se estabelecer. Procurar um lugar para se estabelecer e procurar um lugar onde eles pudessem dar sequência à sua vida profissional. Porque, afinal de contas, dinheiro não cai do céu, amém, irmãos? A única coisa que caiu do céu foi maná. Então, eles tinham que trabalhar, eles tinham que voltar a ter a sua renda. Então, eles se estabeleceram ali. E tão logo quanto Priscila e Áquila se estabeleceram, surgiu um personagem na vida desses homens, desse casal. Um personagem surgiu. Esse personagem que surgiu, ele vinha de uma viagem recente que ele estava fazendo por Atenas. E ao chegar em Corinto, esse personagem, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo, ele vai até onde Áquila e Priscila estavam. Por que Paulo vai até lá?
Porque Paulo, quando ele chegava nos lugares, sempre que ele chegava numa cidade, ele procurava naquela cidade oportunidades para ali instaurar o ministério de Cristo naquele lugar. Paulo chegava e deixa eu ver aqui em Parque Lafayette onde é que eu posso abrir uma igreja. Ele era apóstolo. Apóstolo tem essa visão de abertura de igreja, é a visão do apóstolo. Então ele chegava, olha, deixa eu olhar aqui, vou começar a procurar. Então ele ia nas praças. E quando ele chegou na praça, ele viu um casal lá que estava fazendo tendas. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Por favor, projeta aí para a gente. Atos 18:1. Atos 18:1. Diz assim para nós: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado de todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, ou seja, Paulo também construía tendas, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era a mesma, eles faziam tendas. Então, ali houve um laço de uma amizade muito profunda entre Paulo e esse casal. Foi uma empatia de estalo, de primeira, ao ponto de Priscila e Áquila convidarem Paulo para morar dentro da sua casa, porque Paulo não tinha onde ficar. E além de Paulo trabalhar com eles, morou com eles durante 1 ano e meio. Se havia alguma dúvida se Priscila e Áquila eram cristãos, a partir daquele encontro com Paulo, essa dúvida seria sanada. Esses questionamentos, talvez na cabeça de Áquila a respeito de Cristo, da cabeça de Priscila a respeito de Cristo, seriam sanados, porque eles estariam na companhia do maior evangelista que esse mundo já viu depois de Jesus Cristo, que foi Paulo. E Paulo era alguém fascinado por levar a palavra de Deus. Paulo era alguém que não se continha em falar do evangelho, da palavra de Deus. Então imagine você e eu recebendo uma visita de um homem como esse, convidando esse homem para estar na nossa casa. E ele conviveu com esse casal. E Paulo cita esse casal algumas vezes na palavra. Mas agora eu pergunto para mim e para você, o que tornou esse casal inseparável? O que Áquila via em Priscila e o que Priscila via em Áquila, para os dois falarem assim: dessa aqui eu não desgrudo de jeito nenhum, é minha, ninguém toma, ninguém tasca. O que Áquila viu nela? E o que ela viu em Áquila? Ao ponto de Paulo citá-los 6 vezes no Novo Testamento. O que Áquila viu em Priscila? Está aberto? Tá aberto. Então, meditando nessa palavra sobre Áquila e Priscila, fica a pergunta: o que Áquila viu em Priscila e o que Priscila viu em Áquila? Bem, analisando esse texto, eu pude observar que Priscila sabia que Áquila e ela tinham um propósito. Eu acredito que Priscila olhava para seu marido, aquele que era inseparável, e ela enxergava em Áquila o temor que ele tinha a Deus, a ponto de ser citado mais à frente que eles quase deram a vida, né? Eles, por meio do evangelho, eles quase deram a vida deles para poder propagar o evangelho. Então, a resposta que eu te dou, o que Priscila via em Áquila era o temor que ele tinha em Deus, e ela enxergava qual era o propósito que eles tinham em Deus, que era servir a Deus e amar as pessoas. E analisando a vida de Priscila, eu pude ver que o primeiro ponto que a gente pode ver, que é essa questão que ele falou, se tinha alguma dúvida se Priscila e eles eram cristãos,
Quando eu comecei a olhar, eu vi. O primeiro ponto, Priscila, ela é um exemplo para nós, porque ela faz uma mistura da esposa sábia com a mulher virtuosa. E somente para nós mulheres sermos essa esposa sábia e essa mulher virtuosa, é nós termos o quê? A nossa raiz, o nosso coração firmados no Senhor. Então, Priscila, ela temia a Deus. E por isso, para ela, era fácil viver junto com seu marido, fazendo tudo aquilo que Deus tinha estipulado e estipula para nós até hoje no casamento. Se nós pegarmos lá no livro do Gênesis, quando Deus ele faz Adão, e lá no capítulo 2, no versículo 18, fala assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Como o pastor falou, Priscila aprendeu com Áquila o mesmo ofício de fazer tendas. Então, sua esposa era o quê? Ela era auxiliadora do seu marido. Ela estava ali aprendendo junto com ele. Priscila, ela era fiel, companheira, ajudadora de seu esposo. E ela não media esforços para, junto com ele, fazer a obra de Deus. E agora eu pergunto para o meu amado inseparável, o que Áquila via em Priscila? Sou eu. Eu parei para olhar a vida desse cara, como a gente disse no início, a gente não tem muita informação dos dois, detalhadas. O que a gente vê desse casal, e isso nos chamou muito a atenção para compartilhar com os irmãos, foram os frutos deles. Isso é o que me encantou nesse casal. E quando eu parei para olhar a vida de Áquila, eu estou até agora revendo a minha vida. A gente tem que fazer isso todo dia, mas no momento que a gente começou a se debruçar sobre esse casal, eu passei a rever a minha vida enquanto marido, irmãos, enquanto marido. Porque as lições que esse homem traz para nós homens, e eu queria me dirigir aos homens aqui nessa noite, é muito profunda, muito grande, e vão fazer toda a diferença no nosso casamento se nós levarmos isso e colocarmos em prática. E eu, estudando sobre a vida de Áquila, nós aqui estamos tendo o hábito, sempre tivemos, mas agora de uma maneira mais profunda, estamos estudando o significado dos nomes. Você que frequenta aqui a igreja, ou não frequenta aqui, quando o bispo está fazendo a apresentação, né, das crianças, né, a dedicação, na verdade, das crianças, porque a gente não precisa apresentar porque Deus já conhece. Quando nós fazemos a dedicação, o bispo passou a falar o nome da criança, óbvio, mas também o significado do nome daquela criança. E em cima daquele significado nós temos orado e profetizado para que aquilo aconteça na vida daquela criança, se torne realmente o que o nome significa. E olhando para o significado da palavra Áquila, no grego a palavra Áquila vem de áculas, que significa águia. Áquila significa águia. E quando nós paramos para olhar para as características de uma águia, nós realmente vemos que Áquila teve realmente o nome que mereceu, que Áquila fez jus ao nome que ele recebeu, que Áquila realmente foi o homem que o pai profetizou que ele fosse na vida, que Áquila foi o homem que ele deveria ser quando Deus deu esse nome a ele. O que é uma águia? Qual é a característica de uma águia? Estou falando aos homens, os maridos digam amém nessa noite. Amém. Isso, é para você, é para nós. Qual é a característica de uma águia? Que era a característica, uma das características de Áquila. A águia, uma das suas características é a visão.
A águia, diferente dos humanos, tem uma visão de longo alcance. Graças a essa visão que a águia tem, fica ligado aí, meu irmão. Graças a essa visão que a águia tem, ela consegue enxergar as suas presas de longe. Ela consegue enxergar se tem outras águias querendo voar em cima do ninho dele, se aproximando. A águia, ela, além de ter essa capacidade de visão, ela consegue, nessa sua capacidade de visão, ela consegue enxergar à distância a sua caça. Ao longe ela consegue enxergar a sua presa, da mesma maneira que ela consegue enxergar aquela outra águia ou aquele outro predador que está vindo contra ela, para que ela não possa ser surpreendida. Áquila certamente tinha os seus olhos aguçados. Áquila certamente tinha os seus olhos abertos, mas os olhos de Áquila não estavam abertos para o mundo, estavam abertos para o Senhor. Áquila tinha os seus olhos, homens de Deus, abertos para o Senhor. O Salmo 25:15 diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Os meus olhos, Salmo 25:15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, tira os meus pés do laço. Os frutos de Áquila, os frutos excelentes que Áquila colheu na sua vida, com a sua esposa, no seu ministério, na sua vida profissional, foram resultados de um homem que buscou a visão de Deus para viver, como a águia faz, busca a visão de longe. Por diversas situações, Áquila teve diversas oportunidades de olhar para as circunstâncias e abandonar tudo. Quantos homens hoje, meu irmão, e esse não é o nosso caso, louvado seja Deus por isso, que em meio a dificuldades dentro do seu casamento, por causa de enfermidade, questão financeira, um filho que adoece, um filho que nasce com uma doença incurável, esses homens abandonam a sua família, eles simplesmente vão embora, largam a sua família, porque a sua visão está nas suas circunstâncias. Imaginem Áquila, quando foi decretado que era para sair de Roma, ele poderia muito bem ter feito o seguinte: cuida da tua vida aí, Priscila, vou para fora, eu não vou ficar contigo não, vou ter que carregar outro comigo, já faz isso difícil para mim. Mas ele não fez isso, ele manteve os seus olhos no Senhor, ele pegou a sua esposa, buscou visão em Deus e seguiu em frente. Ele fez o que o salmista disse: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Homens de Deus, o Senhor quer que você e eu, como maridos, busquemos nele visão, para enxergar o propósito dele na nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa. E a responsabilidade de buscar esta visão em Deus não é do nosso cônjuge, é nossa, homens de Deus, é nossa. Como homens de verdade, é nossa responsabilidade buscarmos a visão de Deus para o nosso casamento. Porque, olha, eu vou dizer por experiência, a Gisele e eu, a gente já passou por tanta coisa, vocês não imaginam, assim como eu sei também que muitos aqui, se a gente fosse abrir aqui para testemunha, a gente não ia sair daqui hoje, de tantas lutas e de quantas vitórias nós já conseguimos no Senhor. Mas, queridos, eu acho que não existe maior prazer para um homem, e não há maior prazer para uma esposa, principalmente para a esposa, olhar para o seu marido e enxergar naquele homem de Deus, que ele busca a visão de Deus para levar a sua família à frente. Não há nada, não existe mulher no mundo que não se sinta segura quando ela olha para o seu marido e fala assim: meu marido é um homem de Deus, e ele busca a visão em Deus para buscar a direção da nossa casa.
E não há como nós falarmos diferente. Imagina o nosso marido olhando para nós e vendo, e falando para qualquer pessoa, e falando para ele mesmo: eu tenho ao meu lado uma esposa sábia, aquela que busca e teme ao Senhor. Eu tenho ao meu lado uma auxiliadora, eu tenho uma companheira, aquela esposa, aquela mulher que está junto comigo. A nossa união, ela é formada no Senhor. Imaginem, para o homem isso é maravilhoso. E como a gente falou aqui, que servir a Deus, Áquila e Priscila, eles serviam a Deus juntos. E eu até coloquei aqui no meu esboço assim: servir a Deus já é um privilégio para nós, ter o nosso individual com o Senhor. Agora, servir a Deus com o nosso cônjuge é algo que não dá para discutir, não dá para falar, porque estarmos unidos num só propósito, o casal que ora junto, é como um cordão de 3 dobras. Sou eu, meu cônjuge e o Espírito Santo. E quando um casal, ele é forte em Deus, pode vir o vento, pode vir a adversidade, pode vir o que for, porque o Senhor nos firmou para junto estarmos numa só direção, que é buscar a Deus e cuidar da nossa família. E como eu falei, Priscila, ela era ajudadora de Áquila, ela era auxiliadora. E como eu falei, que é importante que o casal esteja o quê? Orando junto, servindo a Deus junto. Se nós vermos lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, a palavra, ela diz para nós assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Casal que ora junto, as adversidades vêm, a dificuldade financeira vem, a enfermidade vem, mas eles estão juntos em Deus. E em Deus nós somos fortes, somos mais que vencedores. Priscila, ela era uma mulher sábia. Priscila, ela temia o Senhor. A esposa sábia, ela edifica seu lar, mas com a própria mão, a insensata derruba a sua. Quando eu digo que Priscila era sábia, eu digo isso por causa do temor que ela tinha ao Senhor. E como a palavra em Provérbios diz, Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para sermos esposas sábias, temos que ter a nossa comunhão com o Senhor. Queridos, como nós falamos aqui, casal full time, nós já tivemos o privilégio, porque para mim sempre foi um privilégio estar próximo ao meu cônjuge, mas também é um desafio. Por quê? Eu tenho uma cultura, ele tem outra, ele pensa de uma forma, eu penso de outra, e trabalhando junto, vocês imaginam. Vocês acham que Priscila e Áquila, trabalhando, eles não tinham diferenças? Ela não pensava de uma forma e ele pensava de outra? Tinham. Assim como o pastor Marcos e eu tínhamos diferenças. Eu penso de uma forma, ele pensa de outra. Mas o que faz a diferença na nossa vida? O que faz com que o trabalho, o ministério flua conforme Deus quer? O que faz a diferença? A nossa comunhão com o Senhor. A nossa comunhão como casal com o Senhor. Então, a direção que Deus nos dá é que faz a diferença. Às vezes eu estou pensando errado e ele está certo. Só que eu estou achando que eu estou certa e que ele está errado. É o Espírito Santo que vai me convencer que ele está certo. Eu não posso querer lutar com as minhas forças. Eu tenho que depender única e exclusivamente do Senhor. Isso é no trabalho?
é no trabalho. Como é ser uma esposa sábia em casa? Como é? Aqui, se nós formos vermos também a palavra, a Bíblia ela nos dá explicação para tudo. Qualquer resposta que a gente queira ter, a gente encontra na Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Como nós nos tornamos uma esposa sábia para aquelas esposas que não têm o seu marido ainda. Quando eu digo ainda, eu falo isso com muita propriedade, tá? Porque uma esposa que ora, uma esposa de joelho, não tem como o marido não servir ao Senhor. Mas é tudo no tempo de Deus. E como essa mulher, ela se torna uma esposa sábia? Aqui o texto diz, sem palavras. Seu marido vai ser ganho com o seu testemunho de vida, porque uma mulher sábia é aquela mulher que estremece o inferno com a sua oração. Uma esposa sábia é aquela esposa que quebra o silêncio e profetiza na vida do seu filho e do seu marido. Então, devido a tantas coisas que nós mulheres, né, porque sem palavras para nós mulheres é um pouco difícil, porque nós gostamos de falar um pouco, né? Como faz isso, irmão? Então, a gente fala. A gente faz tantas coisas. Já é comprovado que a mulher, ela tem capacidade de fazer N coisas ao mesmo tempo, diferente do homem. E a gente sabendo disso tudo, que nós somos capazes, que a gente ora, que a gente jejua pelo nosso esposo. Quem vocês acham que tem o poder para convencer o coração do nosso marido a Jesus? Diante disso tudo que a gente faz, é o Espírito Santo. Então não vai adiantar você ficar falando, não vai adiantar. Então, que o nosso marido veja em nós a doçura do Espírito Santo de Deus. Que hoje nós possamos sair daqui com a alegria de Cristo no nosso coração. Que o nosso marido possa olhar para nós mulheres. E assim como Priscila, que temia o Senhor, que era ajudadora do seu marido, que propagava o Evangelho, proclamava o Evangelho junto com ele. Que o nosso marido hoje possa olhar para nós e ver a doçura do Espírito Santo, de ver a alegria do Espírito Santo, e ele falar assim, ali vai uma mulher de Deus. Não há nada mais maravilhoso, queridos. Então, Priscila, ela era sábia por causa disso. E como ser uma esposa sábia também no nosso lar? A palavra de Deus diz uma palavra tão temível hoje. Se nós formos falar essa palavra no meio das feministas, o chão até treme. Muitas mulheres falam, meu Deus do céu, eu nunca. Submissão. Uma esposa sábia, ela é submissa ao marido. Hoje a sociedade, ela tenta impor para nós uma forma deturpada, completamente errônea do que significa ser submissa ao esposo. Deus, ele faz tudo correto. Deus, ele é um Deus de ordem. Deus, ele estipulou para o casamento uma ordem. Não é assim? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, homem, cabeça da mulher, não é assim? Então, nós devemos o quê? Ser submissas ao nosso marido. E o que seria submissão? Eu trouxe aqui uma definição para nós. Será que é uma coisa tão temível assim? Eu vou ser subjugada? Ele é superior a mim? Superior não é. Priscila também entendia o seu valor em Deus, porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem.
A sua imagem Ele criou. Então, para Priscila, como ela era temente a Deus, para ela não tinha problema nenhum ser auxiliadora, ser submissa, porque ela entendia isso. E aqui, a submissão. Muitas vezes a gente escuta essa palavra e as feministas de plantão, a sociedade, a mídia, vem falando para a gente de uma forma completamente errada. Submissão diz disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade. Submissão é eu apenas aceitar a missão que Deus deu para o meu cônjuge no meu lar, que ele é o maior responsável pelo andamento da minha casa. Uma esposa sábia, ela é submissa à missão que o seu marido tem no andamento do lar. Então, Priscila, ela era uma esposa submissa a Áquila. Amém. Priscila também, ela era desprendida de bens materiais. Nós podemos ver que foram várias mudanças. Por que eu estou falando isso? De bens materiais. Para nós mulheres, mudanças às vezes é um pouco complicado. Nós temos aqui um casal na igreja que eles tiveram que ir para a República Tcheca. E a Elisângela teve que deixar tudo aqui e foi junto com o seu marido. Então, nós vemos aqui que Priscila, ela era desprendida. Por quê? Primeiro eles foram expulsos, depois foram para um lugar, depois foram para outros. E se nós vermos a palavra de Deus, o que ela diz para nós, não é errado, tá? Não é errado a gente cuidar das nossas coisas em casa, da gente gostar de tudo direitinho, de termos amor à nossa casa, mas nós não podemos o quê? Estar com o nosso coração preso. Então, eles não se importaram. Priscila não se importou com bens materiais. Ela simplesmente deixou para lá, em prol do Evangelho. A palavra de Deus diz em Mateus 6, capítulo 6, versículo 19, diz assim para nós: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E nós vemos claramente que Priscila estava com o coração focado no Senhor. Amém. Queridas, não existe esposa perfeita. Não existe marido perfeito. Não existe casamento perfeito. Mas existe uma esposa que ora. Existe esposa que busca ao Senhor. Existe esposa que auxilia o seu marido na condução do lar. O que nós estamos deixando entrar no nosso lar? Nós somos as guardiãs da nossa casa. Na nossa casa, nós somos as responsáveis pelo ambiente, pela harmonia, pelo amor. O que está entrando? Programas de televisão que vêm contra a palavra de Deus, músicas do mundo. Hoje é tão triste a gente olhar casamentos cristãos, onde a criança pequenininha está dançando essas músicas e se requebrando toda. Isso é muito triste. Nós somos as guardiãs, nós somos responsáveis em auxiliar o nosso marido na missão que Deus deu a ele. Então, Priscila era essa mulher. E assim como Priscila, eu quero ser essa mulher. Amém? E dentro desse contexto que a Gisele está falando, de a mulher estar atenta às coisas que acontecem, uma outra característica da águia é que ela tinha a capacidade, homens, a águia tinha a capacidade de girar o seu pescoço quase 360 graus. Você consegue fazer isso aí? Daqui a pouco a gente vai virar tipo um filme desse aí. A águia, ela torcia o seu pescoço. Ela, na posição que estava aqui, ela conseguia quase dar um giro de 300, ela consegue dar um giro de quase 360 graus com o seu pescoço. O que isso quer dizer para mim e para você, homem de Deus?
é que nós precisamos ficar atentos a tudo que acontece ao redor do nosso casamento, a tudo que acontece ao redor da nossa casa, a tudo que acontece ao redor ou até mesmo dentro da nossa casa. Não basta apenas ter uma visão de longo alcance, não basta apenas ter uma visão potente. Além de você e eu, homem de Deus, enxergarmos, vermos, nós precisamos estar atentos às coisas que acontecem no nosso casamento. Muitos casamentos hoje, por o homem e a mulher não ficarem atentos, não enxergarem as coisas que estão acontecendo dentro do seu próprio casamento, depois de 25, 30, 40 anos, se divorciam. Simplesmente se divorciam. Por quê? Porque tinham visão, mas não estavam atentos às coisas que estavam acontecendo dentro do seu casamento, dentro da sua casa. Áquila, certamente era um homem atento, Áquila, certamente era. Ele era atento às necessidades da sua esposa. Áquila, ele era atento às necessidades da sua casa. Áquila era atento às necessidades de suprir as necessidades financeiras, materiais da sua casa. Ele não vivia só de amor, não. Ele saía para trabalhar, ele ralava, ele corria atrás. Por quê? Porque ele estava atento às necessidades do seu lar. Áquila estava atento às necessidades do Evangelho, tanto que ele permitia que a sua casa fosse aberta para outras pessoas. A sua casa depois se tornou uma igreja. A Bíblia nos mostra isso. Então, a palavra diz para mim e para você que nós, homens de Deus, precisamos, escute isso, homem de Deus, nós precisamos vigiar. Vigiar é estar atento, porque nós não sabemos quando Jesus voltará, mas Ele voltará como um piscar de olhar, quando você e eu menos esperar, Jesus voltará. E Jesus diz em Mateus 24, ele diz assim: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Nós, como homens, precisamos buscar a visão de Deus, mas além da visão, Deus nos dá a visão para darmos direção à nossa casa, mas nós precisamos estar atentos às coisas que acontecem. Mais do que visão, precisamos estar atentos aos sinais. Eu pergunto para você, homem de Deus, nessa noite, você está atento aos sinais de dentro da sua casa? Você é um homem atento ao que está acontecendo dentro da sua casa? Você e eu somos homens atentos para percebermos aquilo que está acontecendo com a nossa esposa, com o nosso cônjuge dentro do nosso lar? Estar atento à necessidade de uma esposa dentro de casa não é fácil, irmão, concorda comigo? Não é fácil, porque a demanda delas é muito, não deixa elas escutarem isso não, a demanda delas é muito grande, a necessidade delas é muito grande. Nós homens só vamos conseguir suprir essa necessidade se nós ficarmos atentos a isso. E eu falo isso por experiência. Ou quem aqui, a sua esposa às vezes não fala por enigma com você? Eu não sei se a sua esposa fala por enigma, a minha fala por enigma. Eu estou conversando com ela sobre, sobre esse piso. Amor, ela falando, amor, eu fui na loja, eu vi lá o piso é esse, mas a gente tem que comprar salsicha para o cachorro quente. Como assim? Que salsicha do cachorro, do que você está falando? Gisele, você está falando de quê? Você está falando de quê? Que cachorro quente? Não, amor, tem que ir na casa da sua mãe. O que tem a casa da minha mãe? Eu já não sei mais aonde eu estou. É para eu fazer o quê? Isso acontece na tua casa, meu irmão? Acontece na minha. Acontece na minha casa isso. Esses dias eu estava levando a Marcele para a escola, e a Marcele ela já fez discípulo, né, Marcele? Com 7 anos, ela já fez discípulo. Porque às vezes a esposa fala contigo, você tem que tentar ali supletivo, tem que tentar entender o que ela está falando. E você tem que estar atento aos sinais dela.
Eu estou levando Marcelo para a escola, irmão, o cérebro de homem é mais lento, faz uma coisa de cada vez. Ou eu dirijo levando minha filha para a escola, eu presto atenção no que ela está falando comigo. 2, 2, 1. Eu estou levando a Marcele para a escola cedo, que ela pega na escola cedo, Gisele está comigo, e no carro a Marcele me vira e fala assim: pai, o que é 19? Do nada ela me fez essa pergunta. Eu falei: minha filha, 19 é um número, né? É um número, ele vem antes do 20, depois 18. A Gisele: ai meu Deus do céu, não entendi nada. Como assim não entendi nada? Ela está falando, ela na escola está aprendendo a ver a hora. Então, 19 para ela é 7 da noite. Falei: agora eu entendi o que está querendo dizer. A gente precisa estar atento às necessidades da nossa esposa dentro de casa. Eu pergunto para você, homem de Deus, você sabe quando a sua esposa quer desabafar com você? Você sabe quando ela quer desabafar contigo? Toda hora. Está atento. Você sabe quando ela quer que você ajude ela em casa, nas necessidades de casa? Se você não está atento, ela vai cobrar. Ontem eu completei, foi 49? 25 anos, né? Eu fiz 49 ontem, com um corpinho de 30, né? E nós fizemos uma recepção simples lá em casa. Foram meus irmãos, meu pai, a minha sogra. Teve que ir também, acabou indo. Foi, né? E aí, família, né, irmão? Amém? Foi. Ela ainda está aqui entre nós. Ela ainda está aqui entre nós. Ela foi e fizemos lá, uns comes e comes, né? Porque crente é mais comes e comes do que comes e bebe, né? A gente fez uns comes e comes simples lá, tal. Fomos dormir, já era papo de meia-noite. E eu tive que sair para trabalhar hoje cedo. Você acaba de fazer sua festa lá, sua recepção? Tu vai meia-noite lavar a louça? Tu vai limpar a casa meia-noite? Tem mulher que faz. Mas ela, tadinha, ontem ela ficou fazendo tudo. Quando eu cheguei do trabalho já estava tudo pronto, tudo certinho. Então, ela foi dormir. Hoje de manhã, quando ela acordou, a casa estava um brinco, irmão. Porque eu acordei 1 hora mais cedo, eu lavei tudo, eu arrumei tudo, eu limpei tudo, deixei tudo do jeito que ela quer, porque eu sabia que isso era uma demanda dela. Eu sabia que aquilo ali era uma necessidade dela. Não nos custa nada ajudar a nossa esposa dentro de casa, nas coisas mais simples. É mais fácil você fazer antes dela pedir, porque quando ela pede, o negócio já fica mais forte. Pergunto para você, homem de Deus, você sabe quando a sua esposa está angustiada? Você consegue identificar quando a sua esposa quer apenas um amigo para conversar? A Gisele às vezes me liga, eu estou no meio do trabalho, ela fala assim: só me escuta, pelo amor de Deus, do trabalho. Aí eu paro, tenho que escutar, só me escuta. Nós precisamos estar atentos. Certamente Áquila, ele era um homem atento à sua esposa, porque imagine uma mulher ficar ao lado de um homem que o homem não dá a menor para ela. Imagine uma mulher ficar ao lado de um homem que não dá atenção. Que tarefa difícil deve ser um casamento assim. Então, certamente, Áquila, ele dava atenção para Priscila. E a prova disso, que ele estava atento ali às necessidades, a prova disso é que quando o imperador baixou o decreto, ele meteu o pé e levou ela com ele. Porque ele viu. E se ela ficasse ali, se eles ficassem ali, o destino deles ia ser a morte. Maridos, é o que diz a palavra, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura, com desigualdade. Nós precisamos tratar a nossa esposa com a maior dignidade possível, estando atentos à necessidade dela. A outra característica de Áquila, que nós vamos já encerrar, porque não vai dar tempo de falar de tudo, a outra característica de Áquila é que da águia, além de ter uma visão, além de enxergar, estar atento,
a águia também tem uma audição aguçadíssima. Sabia? A águia escuta poderosamente. Além da visão superpotente, da capacidade de enxergar, a águia também possui uma audição inigualável. Elas conseguem escutar de longe o som da presa, além de conseguirem diferenciar o som de outras aves que podem oferecer algum tipo de perigo no seu ninho, aonde ela está. A águia, homens de Deus, ela está ali, opa, esse som aqui, tem alguma coisa de errado com esse som. Essa voz que está vindo aqui, tem alguma coisa de errado, eu preciso estar atento a isso, eu preciso estar com o meu ouvido aberto. E mais, a audição que ela tinha lhe dá a condição de enxergar possíveis predadores que poderiam comer os seus filhotes, que podem devorar o seu ninho. O que eu aprendo? O que nós aprendemos com a águia? O que nós aprendemos com a Áquila? Porque essa audição que a águia tem é uma audição física dela. Faz parte dela, Deus a fez assim. Você e eu podemos ter uma audição perfeita, escutarmos muito bem o menor som possível. Eu não sei se você, homem de Deus, quando você está dormindo, qualquer barulhinho te acorda. Tem aqueles que apagam, né? É aquele sono eterno, né? Som com cantoria, né? Tem um som e tem um cântico, né? Junto ali para a esposa. Mas eu não sei se você tem uma audição aguçável, mas não é dessa audição que eu quero falar com vocês nessa noite. A audição, homem de Deus, que você e eu precisamos ter, é a audição espiritual. Você e eu precisamos ouvir claramente o que Deus fala conosco. Você, homem de Deus, tem ouvido o que Deus tem falado com você a respeito do seu casamento? Você tem ouvido os propósitos de Deus para você, na sua família? Áquila certamente ouvia a voz de Deus. Áquila certamente estava atento aos conselhos de Deus, aos conselhos da sua esposa. Porque tem marido que se sente superior e fala assim: você não sabe de nada. Quem sabe aqui sou eu, o chefe da casa sou eu, quem manda sou eu, quem sabe melhor para o nosso negócio sou eu, quem sabe melhor para os nossos filhos sou eu, quem sabe melhor para o nosso casamento sou eu. Mas o homem que é temente a Deus, ele coloca os seus ouvidos na direção de Deus. Colocando os seus ouvidos na direção de Deus, os seus ouvidos ficam atentos à sua esposa, que é uma auxiliadora, só quer o seu bem. Irmãos, todas as vezes que eu não escutei Gisele, eu me dei mal. Se enche não. Cadê a dona Fátima? Viu? E tenho dito, todas as vezes que eu não escutei a minha esposa, eu me dei mal. Por que eu me dei mal? Porque ela é minha auxiliadora, é uma mulher de Deus, temente a Deus. Nós precisamos estar atentos. Homens de Deus, busquem ouvir a voz de Deus. A tarefa não é fácil ouvir a Deus. Não é fácil. Mas a direção do governo do nosso lar está nas nossas mãos, e é nosso papel como homens buscar essa voz de Deus. E a última característica que eu queria falar com vocês a respeito da águia, a penúltima, é que a águia, ela não sente medo de nada. A águia, homem de Deus, ela não tem medo. Áquila se viu diante de um grande problema. Ele estava sendo perseguido para a morte, e junto com ele estava sua esposa. Imagine você, casal que está aqui no lugar de Áquila e Priscila, perseguidos para a morte, tendo que fugir às pressas do lugar que estavam. Eles simplesmente se levantaram, eles simplesmente foram embora. Certamente Áquila era como uma águia. Sabe por quê? Porque em todos os momentos o cara se manteve firme. Em todos os momentos da sua vida ele se manteve firme, mesmo sendo perseguido pela morte. Ele teve que abandonar tudo, teve que recomeçar a sua vida de novo com a sua esposa, recomeçar a sua vida profissional de novo. Imagine, meu irmão que está aqui, homem de Deus, imagine o quanto esse homem não teve medo no seu coração.
Ele teve medo, sim. O medo se levantou, sim. Mas ele confiava no Senhor da sua vida. E o medo não era só dele, ele também via o medo que a sua esposa tinha. Ou vocês acham que Priscila não teve medo? A Bíblia diz que a mulher é um vaso fraco, é a parte mais fraca da relação. Você imagina, a gente conhece um casal que a gente mora aqui no Paraíso, em Éden, né? Não sei se vocês sabem aqui. Ali é Agostinho Porto, São João, ali é Éden, é o Paraíso, onde a gente mora, né? Tem a Gisele e eu, e tem a Serpente. Então, a gente mora lá. E nós conhecemos um casal, por conta dessa questão aí de tráfico, aí, né? Foi se estendendo. Um casal, irmãos, poxa, um casal de Deus. Olha, a gente via aquele pessoal do zero construindo a sua vida. Os filhos já criados, não estavam casados ainda, mas já formados. O tráfico chegou, expulsaram eles da casa deles. Irmãos, eles tiveram que largar tudo de dentro de tudo, não puderam carregar nada. Ficaram morando de favor durante um bom tempo na casa de um casal que é nosso padrinho de casamento. Ficaram morando, tiveram que largar tudo, tiveram que reconstruir a sua vida. Quantas foram as noites que esse homem não sentiu medo no seu coração? Quantas foram as noites que essa mulher não sentiu medo no seu coração? E agora o que será de nós? O que será da nossa vida? Mas eles tinham Deus no coração deles. Eles foram ali vencendo, não baixaram a cabeça. Hoje eles têm um novo lar que Deus deu para a vida deles, uma nova casa. E isso aconteceu com Priscila e Áquila. Eles foram para Corinto e tiveram uma nova casa. Então, meu querido, você não pode ter medo, meu irmão. Não deixe que o medo tome a sua vida e tome das suas mãos a direção do seu casamento, a direção da sua vida, da sua casa. Os problemas vêm, as dificuldades vêm. Irmãos, eu já fiquei sem dinheiro para comprar um pão para o Mateus quando era pequeno, fiquei morando de favor. Mas a minha confiança ficou no Senhor, permaneceu no Senhor, e ela ficou comigo o tempo inteiro, me auxiliando, falando: querido, vamos conseguir, essa situação vai reverter, essa situação vai mudar. E Deus mudou a nossa sorte, restaurou a nossa vida. Então, homem de Deus, não tenha medo, seja o que você estiver enfrentando dentro do seu casamento, seja o que esteja tirando o seu sono hoje como homem da sua casa. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Ele vai te dar força, Ele tem te dado força para isso. E a última característica da águia é que ela é monogâmica. Eita Deus! Eita Deus! A águia é assim, ela fica ali circulando a fêmea. Ela fica ali só, ela tem uns olhão, não tem? Ela tem uns olhão, ela consegue enxergar já quase 360 graus. Quando aquela águia macho encontra a fêmea, é para a vida toda. A águia fica com a mesma fêmea até morrer, porque eles são inseparáveis. Homem de Deus, o Senhor nos deu o nosso cônjuge para vivermos até que a morte nos separe. A nossa condição de casado junto com o nosso cônjuge é inseparáveis. Mas nós precisamos contar com a graça de Deus, e Priscila via essa fidelidade de Áquila. Priscila olhava para Áquila e falava assim: esse cara é fiel. Ou vai me dizer que Priscila não tinha os seus caminhos para identificar se Áquila era infiel ou não? Viviam 24 horas juntos, irmãos. Priscila enxergava a fidelidade de Áquila, enxergava Áquila fiel não só nas necessidades da casa. Escute isso, homem de Deus, porque às vezes essas coisas não são ditas, às vezes essas coisas ficam meio sem jeito de falar. Áquila também era fiel a Priscila nas necessidades de Priscila como mulher.
Áquila supria as necessidades da sua esposa enquanto mulher. Que silêncio. Nenhuma irmã disse amém, né? Áquila supria as necessidades da sua esposa. Áquila tinha paixão de estar com Priscila. Áquila tinha paixão de desfrutar da relação que ele tinha com Priscila. Áquila tinha paixão de viver a intimidade com Priscila. Áquila passava o dia inteiro esperando a noite chegar para ficar com Priscila. Intimidade é fruto de fidelidade. O homem que é fiel à sua esposa, ele supre as necessidades da sua esposa, porque ele ama, ele entende que é o papel dele dentro do lar. Então, meu irmão, fique atento a isso. Olhe para essas coisas. Se reveja. Bem, deixa eu ver se minha esposa hoje está querendo conversar. Deixa eu ver se minha esposa quer ter um papo comigo hoje. Deixa eu ver se a minha esposa está querendo alguma coisa comigo hoje. Você tem que estar atento a essas coisas. Eu poderia estar falando aqui só para os homens, mas eu estou falando para o casal. Por quê? Porque isso é um dos 5 principais motivos que levam um casal a se divorciar. Falta de intimidade. Falta de intimidade. Estou falando a palavra intimidade para ser bem simples. Veja isso. Busque a sua esposa. Eu falo com a Gisele, eu brinco com a Gisele, amor, a nossa relação começa na cozinha. Começa na cozinha como? Eu chegando em casa e falando com ela, se ela estiver na cozinha. Meu amor, você está tão linda hoje, pode estar com aquele cabelo que é só Jesus. Não ri não, segura. Pode estar com aquela roupinha mais linda que ela usa em casa, aquela roupinha, né, simples. Mas, meu amor, você está linda hoje. Hoje só vai dar a gente, amor. Hoje é nós. Hoje é faca na caveira. E ali você começa a sua relação. Mas o cara chega em casa, oi, amor, como foi seu dia? Não quero nem saber como foi, não, pô. Deixa, se você soubesse como foi meu dia, tu nem falava comigo hoje. Aí fica difícil para de noite, meu irmão. Fica difícil, fica complicado. As nossas esposas estão conosco, e eu coloquei isso aqui, para mim, para você, homem de Deus, para eu encerrar minha parte. O casamento não é meramente um acordo sexual, que se mantém inviolável. O casamento não é um acordo meramente sexual, que se mantém inviolável, mas é um compromisso santo diante de Deus, e por meio desse compromisso o homem aceita a responsabilidade de agir com fidelidade em relação à sua esposa. Somos inseparáveis, e dentro de estarmos inseparáveis, a nossa fidelidade à nossa esposa, ela precisa ser real e diária. Amém, homens de Deus? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amém? Você agora, minha irmã, quando você olhar para o seu marido, você não vai mais chamar ele de gatinho. Até porque chamar de gato, gato não protege casa. Gato não trabalha, o gato só come e dorme. Então não adianta chamar ele de gato. Você não vai chamar ele mais de gato, você não vai chamar de leãozinho, você não vai chamar mais ele de leão. Aí, aqui a gente tem um leão aqui, tem um leão aí na equipe que é um leão. O cara é um leão. Você agora vai olhar para o seu marido e vai chamar ele de águia. Lembra do que o pastor falou sobre águia? Irmãos, Áquila e Priscila viveram juntos. Eles trabalharam juntos. Suportaram o exílio juntos. Mas Áquila e Priscila deixaram algumas lições para mim e para você.
A unidade deles era indestrutível dentro do relacionamento deles. Eles eram proativos em tudo, eram companheiros, eram amigos. A casa deles estava aberta para a palavra de Deus. A nossa casa, casal de Deus, precisa estar aberta para a palavra. Áquila e Priscila, escute isso, levaram Deus com eles, por todos os lugares que eles passavam. Em Roma, Deus estava com eles. Em Corinto, Deus estava com eles. Em Efésios, Deus estava com eles. E quando eles voltaram para Roma, Deus estava com eles. Deus precisa estar dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida, amém, dentro do seio do nosso lar. Amém? Eu quero convidar a equipe de casais para vir aqui na frente, para estarmos ministrando juntos na vida dos casais. Você, casal, que está aqui conosco, vire-se de frente para o seu cônjuge. Vamos orar nesse momento. Amém, aleluia. Isso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Vamos começar a orar pelo nosso casamento, pelo nosso cônjuge. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, estamos aqui, Pai. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Deus, ó Senhor Espírito Santo, venha, Senhor, conduzir o nosso casamento. Que sejamos, Senhor, nós mulheres, esposas sábias que edificam nossos lares. A esposa virtuosa, Senhor, a ajudadora, a auxiliadora, Senhor, a esposa submissa. Que nós estejamos atentas, Senhor, à necessidade do nosso cônjuge, auxiliando, Senhor, nas tomadas de decisões. Senhor, em momentos, Senhor, momentos de angústia, que nós possamos, Senhor, estar ali ao lado dele, com uma palavra, Senhor, uma palavra para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloque em nós, Senhor, coloca no nosso coração as Tuas virtudes. Pai, que assim como Priscila, Senhor, sejamos, Senhor, essa mulher sábia para edificar a nossa casa e o nosso marido. Senhor, que possamos fazer da nossa casa, Senhor, também, Senhor, um ponto onde pregamos a Tua palavra. Que aproveitemos, Senhor, as oportunidades para falar, Senhor, do Teu amor na vida do nosso filho, da nossa filha, dos amigos, Senhor, dos amigos do nosso marido, dos nossos filhos. Priscila, ela era hospitaleira. Priscila, ela ensinava. Ela ensinou a Apolo o verdadeiro evangelho. Que sejamos como ela, Senhor. Que da nossa boca, do nosso interior, Senhor, flua, Pai, a Tua palavra que é viva. Senhor, eu também te peço, Senhor, por cada marido aqui, Senhor, que ele, Senhor, entenda qual é o Teu propósito. Que ele, Senhor, fique atento. Que ele fique atento, Senhor, à necessidade da sua esposa. Que esse marido, Senhor, tenha temor a Ti, Pai. Que ele haja com sabedoria. Oh, Deus, que cada casal aqui, Senhor, oh, Senhor, se há dificuldade em orar juntos, Pai, que o Senhor venha derramar no coração de cada um deles, de cada um como casal, a vontade de estar Te buscando, Senhor, em união. Porque, Senhor, firmados em Ti, pode vir a adversidade que for, mas em Ti sabemos, Senhor, que temos, Senhor, um aliado, cordão de 3 dobras, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, pede a equipe para andar no corredor, para poder ir ministrando. Te adorarei. Amém? Estás aqui. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus, aleluia, Senhor. Te adorarei. Oh, Pai, o nosso casamento é Teu. Te adorarei. Oh, Jesus, o nosso coração. Estás aqui. Oh, Senhor, que saia daqui hoje Priscila, e Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor,
Senhor, que homens saiam daqui com o coração de Áquila. Meu Deus, oh Deus, aleluia, Senhor. Deus de promessa, ah, Senhor, um coração, Senhor, um casamento firmado na Tua presença. Oh, Jesus, coloque em nós, Senhor, o Teu coração. Deus de milagres, oh, aleluia, Deus de Jesus. promessa, caminho no deserto, oh, Senhor, na escuridão. Nosso casamento, Senhor, seja repleto da Tua presença. Ah, Deus, nos ensina, Senhor, a ser parecidos contigo. Espírito Santo, fique à vontade, Senhor, na nossa casa. Jesus, nosso casamento é Teu, Senhor. Nossa vida, nosso cônjuge, Deus. Abençoa, Senhor, nosso marido no trabalho. Oh, Jesus, na sua saúde. Oh, Deus, enche ele, Senhor, enche o nosso cônjuge, Senhor, com o Teu poder. Oh, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Que marido e ceia sejam cheios da Tua presença aqui, Espírito Santo. Que mulheres saiam daqui, Senhor, cheias da Tua presença. Oh, Senhor, nosso casamento é Teu, nossa vida é Tua, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Santo, 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 adorado Senhor. Até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle. Se vire para cá, meu irmão, está seu cônjuge. Levante a mão dele nessa hora. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pelo seu sustento, pelo seu mover. Oh, obrigado, Senhor, aleluia. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás. Diga isso a Ele, me sustentar, me sustenta até quando não vê. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento na nossa vida, pelo Teu mover. Oh, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento, pelo Teu mover na nossa vida, Senhor. Meu Pai, nós Te pedimos que essa palavra ela penetre nos nossos corações. Possamos, Senhor, através do exemplo desse casal, que foi citado por Paulo, Senhor, como um casal que foi bênção na vida de outros casais, que foi bênção para uma geração, que também possamos ser bênção, Senhor, na nossa casa, possamos ser bênção na nossa família, possamos ser bênção na nossa comunidade, Senhor. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu mover nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Querido, obrigado pela Sua presença aqui na palavra conosco nesse momento. Louvamos a Deus pela sua vida, que você possa, de uma maneira simples que tentamos transmitir aqui, reconhecer que Áquila e Priscila eram um casal inseparável, que por diversas vezes Paulo cita a Priscila na frente quando fala. Por 4 vezes Paulo citou Priscila à frente. Parecia que Paulo falava assim: olha, essa mulher aí, ela é incrível, essa mulher é maravilhosa, valorize a sua esposa, valorize, porque ela vai te ajudar a fazer toda a diferença na sua casa.
que possamos levar esse testemunho para a nossa vida. 2000 anos atrás, irmãos, quase 2000 anos atrás, Priscila e Áquila continuam ainda abençoando vidas, levando vida para os casamentos. Que você saia dessa noite aqui com essa palavra no seu coração. Queria convidar vocês a subir agora com os casais, nós vamos jantar.